Boa noite, pessoal, boa noite. Estamos ao vivo aqui agora para essa live de hoje, que a gente vai falar de algo muito interessante. É inconsciente, algo que a gente praticamente não percebe, e isso é o grande problema, talvez, né, de muitas coisas que acontecem na nossa vida. Ou seja, o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, ele é a maior parte da nossa mente. Fala, doutora Cláudia, tudo bem? Gostei muito aí do post, do Stories aí, hein? Muito legal. Bom, então o que acontece? Grande Verinha, seja muito bem-vinda. Verinha, não pude participar da tua live hoje, Verinha, estava ocupada aqui trabalhando, mas espero que tenha sido, e com certeza deve ter sido. Foi uma live incrível, né? Você lá com a outra, como é que é o nome da coach que estava contigo hoje, Vera? Esqueci o nome dela, meu Deus do céu. Até curti lá o post. Aí amanhã! Putz! Pensei que tinha sido hoje, Verinha, porque eu vi lá 17h17. Quando eu vi já eram 18h15, sei lá. E aí não pude, né, participar. Então, de repente, amanhã, não sei. Amanhã eu tenho que ver como é que vai ser meu dia. Morgana, isso aí. Legal, legal, Verinha. Bacana. Seja bem-vinda aí, Fabi Bailarina. Tudo bem? Pessoal, olha só, então, essa live de hoje a gente vai falar sobre generalização. E o que viria a ser isso, né? Como é que é essa generalização na nossa comunicação, principalmente, tá? O nosso cérebro, só para a gente entrar direto no assunto aqui, e queria que vocês participassem também com exemplos e coisas que vocês percebam, né? Do dia a dia, da vida de vocês, porque isso realmente nos atrapalha muito, tá? E o que é essa generalização? Generalização é quando a gente fala, principalmente na comunicação, quando a gente utiliza frases e palavras de maneira genérica, ou seja, você não é específico, tá? E qual é o problema disso, né? Primeiro, por quê? Vamos ao estudo, vamos não estudo, mas vamos ver qual é a causa disso tudo, né? O nosso cérebro, ele faz de tudo para economizar energia. Você já deve ter ouvido isso várias vezes, mas eu quero que você tenha consciência disso, porque é muito sério o que a gente vai falar hoje aqui, tá? O nosso cérebro, ele faz de tudo para economizar energia. Ele não quer de maneira alguma gastar mais do que realmente é suficiente. Então, o que ele faz? O que o nosso cérebro faz? Ele faz o seguinte, ele se utiliza de programas prontos. Ele se utiliza de programas que rodam automaticamente sem que ele precise pensar, porque pensar gasta energia. Tá? Ou seja, ele faz de tudo para que as frases, as palavras, a maneira como você age, as tuas atitudes, o teu comportamento seja baseado em coisas que você já está acostumado a fazer, já está acostumado a falar e já está acostumado a ouvir. Ele não quer ouvir nada que precise pensar, porque pensar vai gastar energia. Ele quer ser isso por dois motivos, né? Primeiro, para não gastar energia, segundo, para ser mais rápido. Imagina que se tudo que você fizesse, você tivesse que realmente pensar. Por exemplo, teu coração está batendo, você está piscando os olhos, né? O teu sangue está circulando pelo corpo, fazendo limpezas, teu rim, teu fígado, todos os teus órgãos estão cumprindo a missão deles, né? Sem que você tenha que pensar, né? E outras coisas também, você está se movimentando sem você pensar. Minha mão está balançando aqui e eu não estou pensando, balança a mão desse jeito. Não. Eu não estou fazendo isso, né? E por isso eu sou mais rápido. Por isso a gente consegue falar, pensar, piscar, olhar, ver, fugir das coisas de maneira automática, muito rápido. Então isso é muito bom, né? Por esse aspecto isso é muito bom. O problema da generalização e o problema desse automatismo e das coisas que são inconscientes é quando isso se torna um hábito na sua vida, um comportamento habitual, né? Que pode ser algo bom, que aí é um hábito, né, que a gente chama de hábito, pode ser algo ruim, que a gente chama de vício, né, quando é uma coisa ruim. Seja bem-vinda aí, Ana Patrícia, Luiz Gonçalo, Ale Karen, Evelyn, Pedro Prestes, Maiara Colibri, Eliseu, sejam todos muito bem-vindos aí, tá? A gente está falando aqui sobre
o que a gente está falando aqui, a Elaine Vargas, seja bem-vinda. O que a gente está falando aqui é sobre generalização e o modo automático que geralmente a gente usa na nossa vida para economizar energia e para ser mais rápido, né? A gente não pensa para mexer as mãos, para falar, para piscar o olho e para uma série de outras coisas, e isso é para você ser mais rápido e para você gastar menos energia, tá? O grande problema da generalização na comunicação é quando você utiliza frases e você utiliza uma maneira de se comunicar de maneira genérica. Você não fala exatamente aquilo especificamente. Por exemplo, uma pessoa que chega numa empresa e fala assim: as pessoas aqui na empresa não estão comprometidas. Quando você escuta isso, e aí eu queria que você que está aqui online agora, está ao vivo agora, e também você que vai assistir depois, ou aqui ou lá no YouTube, você respondesse e pensasse, principalmente pensasse. Mas se quiser escrever aí vai ser legal. Ou se quiser compartilhar o vídeo comigo aqui, é só me pedir aqui, tá? E a gente se fala por aqui, você no vídeo também, se você quiser. Qual é o problema quando uma pessoa fala isso? As pessoas aqui na empresa não estão comprometidas, né? Existe o problema para ela que está falando e o problema para você que está escutando. Concorda comigo? Porque quando você escuta uma frase dessa, geralmente o que acontece? Você também pensa de maneira genérica. Você pensa assim, realmente as pessoas não estão comprometidas. Eu estou falando de uma empresa, mas você escuta muito isso do Brasil. Você escuta muita gente falando assim, no Brasil as pessoas não são comprometidas, as pessoas não sabem votar, e uma série de outras coisas que a gente escuta por aí, né? Então isso é muito genérico. E como é que a gente pode combater isso? Como é que a gente pode começar a combater isso? Por quê, pessoal? Por que combater? Por que eu estou falando em combater a generalização? Porque a generalização, ela por ser uma coisa ampla e não específica, você acaba tendo conclusões errôneas. Você acaba generalizando, né? E essa generalização não é boa. Por quê? Vamos ao porquê disso tudo aí. Primeira coisa, tá? Quando você generaliza, você não especifica, você não vai na causa, você não vai na ferida, você não consegue descobrir exatamente o motivo daquilo estar ocorrendo na sua vida. Então, quando uma pessoa fala, as pessoas aqui na empresa ou no Brasil, de maneira geral, não estão comprometidas, você tem que se perguntar, e aí que vem o grande segredo da coisa. É você começar a fazer perguntas. Quando você agir dessa maneira, começa a fazer pergunta para você mesmo. E quando você escutar isso de uma pessoa, começa a fazer esse tipo de pergunta que eu vou falar para você agora, ou seja, para você especificar o que ela está falando. Então, uma pessoa que fala, né? Uma pessoa que fala para mim, realmente as pessoas aqui não são comprometidas, né? Eu precisaria perguntar, a primeira coisa, exatamente quem? Quem são estas pessoas que não estão comprometidas? É 100%? É do presidente da empresa até o empregado que ganha menos ou que tem uma função mais básica na empresa que não está comprometido? Quem são essas pessoas? Ou seja, você já deixa a pessoa um pouco mais sem graça. Fala assim, opa, peraí. Eu estou generalizando, né? Eu tô englobando todo mundo, mas será que todo mundo realmente, né, não está comprometido? Aí você fala assim, comprometida com o que exatamente? Outra pergunta para especificar. Quando a pessoa fala assim, as pessoas não estão comprometidas, aí você pergunta, quem são essas pessoas? Comprometido com o que exatamente? Ou então você perguntar para ela, qual é a estatística que você tem? Quais são os dados que você tem para você afirmar isso, né? Grande Cláudia Giovanelli! A mulher da paciência, meu amigo. É a mulher da paciência. Se você quer estudar sobre paciência, se você quer saber mais sobre paciência, se você quer melhorar na paciência, você tem que procurar a Ana Cláudia Giovanelli, minha grande amiga. Seja bem-vinda, Claudinha. Então, pessoal, essas perguntas são fundamentais para a nossa vida, tá? É você perguntar para você mesmo e perguntar para as pessoas que estão falando para você de maneira genérica, ou seja, você começar a fazer perguntas para que isso seja pontuado, tá? Para que isso seja pontuado. Então, ela fala assim que as pessoas não estão comprometidas, aí você fala, quem são essas pessoas? Comprometidas com o quê? O que você tem de registro? O que você tem de estatística para poder afirmar isso? Como é que você chegou a essa conclusão, né? O que te faz ter essa certeza? E por aí vai,
né? O que é comprometido para você? O que significa compromisso ou estar comprometido com a empresa para você? E aí você começa a fazer a própria pessoa que falou isso, ou você, caso tenha sido você, começar a pensar mais e ir mais a fundo. Para quê, pessoal? Para quê? Isso que eu quero que você entenda, que isso é que é o importante de tudo na nossa vida. Quando você faz essas perguntas e você começa a especificar isso, vai servir para quê? Servir para você entender propriamente o problema ou o desafio que está aparecendo ali e, ao mesmo tempo, servir para você agir, para você poder fazer alguma coisa. Porque se realmente as pessoas não estão comprometidas e você está falando isso, é porque você quer que elas passem a ficar comprometidas, para que elas se comprometam. E aí, a partir do momento que você sabe quem não está comprometido, a partir do momento que você sabe comprometido com o quê, né, você definiu, né? Quando você começa a ter dados para isso, você começa a ter uma estatística para isso, você começa a ter dados para fazer uma análise e fazendo essa análise você consegue agir. Tá? Então, eu costumo falar uma coisa muito interessante, que eu chamo de OBA, né? OBAA. OBAA. Tá? E o que é esse OBAA? É para que a gente passe a não mais julgar as coisas, né? A não mais criticar, porque crítica denigre, crítica faz a pessoa ficar mal, faz a pessoa ficar chateada. E se você se critica, pior ainda. Esse é o pior dos sabotadores, né? O pai de todos os sabotadores é o crítico. É você ficar se criticando, criticar as pessoas ou criticar as situações. Porque crítica por crítica não resolve nada, né? Então, o que é o OBAA? É, primeiro, você, ao invés de julgar, ao invés de criticar, você observar. Observar e pegar o primeiro A, tá? O OB, né? O OB é de observar, depois é o A, de analisar. E o que é analisar? Analisar é você decompor em partes. Então você observa, analisa e depois você age. Então, isso é importante. Por isso que a generalização ela é ruim. Porque quando você generaliza e você fala uma frase como essa, como você fala, por exemplo, que a gente tem ouvido muito hoje, né, nesses tempos agora, fala assim, não, a vida está muito difícil, as coisas estão ruins. Isso é uma coisa muito genérica, é uma coisa muito ampla e que não serve para nada. Se você parar para pensar, uma pessoa que chega e fala assim, as coisas estão muito difíceis, o coronavírus isso, o coronavírus aquilo. Isso é muito genérico, isso não é específico, isso não vai contribuir para nada. Você não vai conseguir chegar a uma conclusão que possa servir para ajudar, para contribuir, para você fazer, entrar em ação efetivamente. Entende, pessoal? Então, tomem cuidado com isso, tá? Tomem cuidado com a generalização, com frases genéricas. Então, hoje em dia, quando você escutar uma pessoa falando assim, caramba, esse negócio do coronavírus está horrível. Aí você pergunta, está horrível por quê? Né? Em que o coronavírus está afetando a sua vida? Ou a vida dos seus familiares, da sua empresa, né? Porque tem muita empresa perdendo muito dinheiro, tem gente quebrando já por causa disso, vocês sabem disso. Nas companhias aéreas, as pessoas que vivem de turismo, as companhias aéreas, né? E por aí vai. Pensa bem nisso. Não sei se você parou para pensar. Por exemplo, Gisele, tudo bem, Gisele? Eu tive um insight agora vendo você entrando aqui na live, né? Porque imagina só, as academias, né? Que a Gisele, ela trabalha com... Ela transforma você, ela faz você perder peso, a Gisele faz você crescer, a Gisele faz você ter o corpo que você quiser. Essa é a verdade, a Gisele é a mulher que transforma as pessoas. Então, Gisele, você entrou aqui, eu tive um insight, né? Por exemplo, as academias, se tudo continuar como está e nada melhorar, as academias vão ter que fechar. Elas não vão poder mais receber tantas pessoas lá dentro. Por quê? As pessoas pegam nos halteres, não é isso, Gisele? As pessoas tocam, né, nos equipamentos para fazer a malhação dentro de uma academia. Então, imagina só o problema financeiro que isso está causando no mundo inteiro. As pessoas estão deixando de ganhar dinheiro, as pessoas estão deixando de produzir, porque não podem, uma não pode ter mais contato com a outra, isso é horrível. Então isso é uma situação, então não adianta a gente ficar reclamando, não adianta a gente ficar só falando que o coronavírus isso, o coronavírus aquilo. Então a gente tem que ser mais específico, e aí você vai ter que entender isso a fundo. Como assim? Fazendo perguntas. Esse é o segredo, é você fazer perguntas para quem falou ou para você mesmo, se você estiver afirmando determinadas coisas.
tá? Ao invés de generalizar. Ah, o coronavírus está horrível. Mas está horrível para quem? Está horrível como? O que ele está afetando a sua vida hoje? Você está deixando de sair? Você está deixando de trabalhar? Você está deixando de ter contato com as pessoas? Sim. Então, beleza. Então, anota isso. Tá? E você vai a fundo nisso. Você vai perguntando. E para as pessoas também. Caso elas falem coisas desse tipo, né? Ah, a situação está complicada. A vida hoje está uma coisa de doido. Pô, mas como assim? Ao invés de você simplesmente escutar e aceitar essa generalização. Porque essa generalização não leva a nada. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, acredito que sim, né? Por quê? Isso não leva a nada. Você falar frases soltas, frases genéricas, não resolve. O que resolve é você realmente especificar. Não adianta falar que o coronavírus está horrível. O coronavírus está horrível para quem, como, em que situação, em que momento, em que local, para você, para quem. E aí sim você começa a analisar para poder agir. Então é o OBA. Observar, analisar e agir. Observar, analisar e agir. E tira a crítica, tira o julgamento de lado. Porque quando você é muito genérico, é muito fácil você julgar. É muito fácil você criticar. Quando você é muito genérico. Quando as pessoas são genéricas, né, e falam coisas genéricas, é fácil você chegar e falar assim, isso é bom, isso é ruim. Isso é legal, isso não é legal, isso eu gosto ou isso eu não gosto. Mas como que você vai afirmar uma coisa tão rapidamente assim, sem analisar? Sem decompor em parte, porque analisar é isso, né? Sem decompor em parte, sem observar primeiro, para você ter estatística na sua mão, né? Então, tomem cuidado com isso, tá legal, pessoal? Por exemplo, uma pessoa que chega e fala assim, ah, minha esposa sempre pensa demais. Sempre pensa demais, né? Aí você fala assim, poxa, mas como é que eu vou afirmar isso, né? Eu estou afirmando isso como, né? Eu tenho um sensor acoplado na mente dela, da minha esposa ou do meu marido, para falar que ela sempre pensa demais, né? E o que é pensar demais? E pensar demais é bom ou ruim? Porque quando você fala isso, você já fala num tom negativo, né? Essa pessoa pensa demais. Isso é bom ou ruim pensar demais? Depende. Depende da situação, depende do local, depende do momento, depende de com quem você esteja, depende se você tem tempo ou não tem tempo. Então depende de muitas coisas. Entende, pessoal? Então, cuidado com a generalização. Cuidado quando as pessoas falarem coisas assim do nada e você não está nem prestando atenção. Como eu falei, a nossa mente não quer perder tempo e a nossa mente não quer gastar energia. Pensar gasta energia. Então, é natural do ser humano não querer pensar. Então, a gente gosta de coisas genéricas. A gente gosta. A gente gosta das pessoas falarem assim, ah, o país está uma droga. Será que tá mesmo? Tá para quem? Né? Como que tá, mano? Por que você está falando isso? Ah, o partido X ou o partido Y é ladrão. Como? Como? Então vamos parar de generalizar. Não vamos generalizar, vamos ser calmos, tranquilos, vamos observar, analisar e agir. Gisele, você quer falar alguma coisa, Gisele? Vou abrir para você aqui. Realmente quer, eu não sei. Vamos ver. Gisele, pessoal, olha, se vocês quiserem procurar a Gisele aí para dar uma turbinada na tua saúde, aí no teu corpo, ela é a pessoa certa. Vamos ver aí, Gisele. Vamos ver se a Gisele vai... Ah, caiu aqui, Gisele. Não sei se você fechou ou se caiu. Bom, então, pessoal, tomem cuidado com isso, tá? Porque se você simplesmente afirmar as coisas, generalizar as coisas, não contribui. Não contribui simplesmente porque você... Que legal, Carlos, bacana, cara. Olha, por quê? Porque você não analisa, você não decompõe em parte, você não observa e você não obtém os dados suficientes necessários para você fazer um julgamento. Um julgamento, não julgamento, para você fazer uma conclusão baseado em fatos, baseado em dados. E mesmo assim você corre o risco de errar. Claro, claro, né? Claro que acontece. Então, é, a ideia da gente tomar cuidado é essa, tá? Então, quando uma pessoa fala que a situação está complicada, né? O que exatamente está complicado? E o que você entende como complicado? O que significa complicado para você? Quais são as consequências dessa situação para você, para tua família, para a tua comunidade? Né? Qual delas mais te afeta?
E por aí vai. Como é essa influência na tua vida? Então, quando você começa a fazer essas perguntas, primeiro, a pessoa vai começar a ficar sem graça e ela vai passar a ter mais cuidado. Fala, Suzana, vai ficar com mais cuidado antes de falar as coisas, pelo menos perto de você. Ela vai perceber que você não é uma pessoa que aceita qualquer tipo de enlatado, qualquer tipo de coisa pronta, qualquer tipo de generalização que não leva a nada. O que a gente quer é contribuir, o que a gente quer é fazer com que as coisas cresçam, que as coisas melhorem, e as coisas só vão melhorar, e só vão crescer, só vão progredir se a gente tiver um pensamento mais específico e não amplo, genérico. Entende? Bom, e o que a gente pode fazer então, pessoal? Como eu falei, perguntas. As perguntas. As perguntas são fundamentais. Então, começar a ter um pensamento, mas assim, eu estou conversando com alguém, eu não posso simplesmente estar voado, eu tenho que estar prestando atenção no que a pessoa está falando. E prestar atenção no que ela está falando é prestar atenção em cada palavra do que ela está falando. Né? Então, sozinho, às vezes fica difícil você identificar isso em você. Mas se você começar a perceber isso nas pessoas, você vai começar a perceber isso em você também. Tá? E é por isso que, por exemplo, um processo de coaching, uma terapia, né, as mentorias, elas são boas para isso. Por quê? O teu coach, o teu terapeuta, quando você falar determinadas coisas para ele, ele vai ter essa percepção, ele já está acostumado com isso, ele vai ter essa percepção e vai falar assim, beleza, você está falando isso, ele não vai te julgar, porque a gente não julga, né, nunca vai te criticar, pelo contrário, ele vai continuar fazendo perguntas para você. Para quê? Para que você mesmo entenda, né, o que que você está falando e o que que você quer dizer com aquilo, o que que você está sentindo com aquilo, tá? Então, a próxima vez que você se pegar reclamando, né, de algo ou de alguém, né, que você afirmar algo com muita certeza, com muita convicção, para pensar e começa a fazer perguntas. Né, quando você fala assim, pô, aquela pessoa é muito chata. Por que que ela é chata? Ela é chata como? Ela é chata quando? Ela é chata em que momento? Ela é chata para mim, para todos? O que que é ser chato? O que que é ser chato? Né? Então você começa a fazer esse tipo de pergunta para você falar assim, caramba, não, peraí, isso é a percepção que eu tenho. Eu não posso afirmar isso. Eu não tenho dados suficientes para afirmar isso. Então isso é uma responsabilidade nossa, tá bom? Então comece a fazer mais perguntas, comece a elaborar mais perguntas das coisas que você tem afirmado, das coisas que você escuta. Tá? Faz esse teste amanhã. Faz esse teste amanhã no teu trabalho, na tua escola, na tua academia, com as pessoas que convivem com você, na tua família. Quando elas falarem alguma coisa, preste atenção na frase inteira e fala assim, como é que eu posso perguntar alguma coisa para essa pessoa para especificar mais? Para ela especificar mais. Por exemplo, se você tem um filho e o filho, pai ou mãe, eu estou sentindo dor. Qual é a primeira pergunta que você vai fazer? Você não vai simplesmente aceitar, eu estou sentindo dor. Ah, você está com dor? Você não vai aceitar essa frase genérica, eu estou sentindo dor. Você vai especificar, está sentindo dor aonde? É muito? É pouco? É uma dor forte? Está ardendo? Você está com febre? Ou seja, você começa a fazer perguntas. Para quê? Para especificar. Você não aceita uma coisa genérica. Tá? E assim tem que ser com a nossa vida como um todo, no nosso trabalho. Tá? No nosso trabalho, quando um colaborador, quando o próprio chefe, quando o teu chefe falar assim, olha só, eu quero que você faça um relatório. Você vai falar assim, relatório de quê? De quando? Para quando? Quando? Você tem que fazer um monte de perguntas para ele. Você não pode simplesmente dizer, ah, meu chefe quer um relatório. Relatório de quê? Né? E por aí vai. Eu sei que isso parece óbvio, mas todo óbvio, só é óbvio para os olhos, para os ouvidos treinados. É isso aí, Gisele, analisar sempre. Gisele, quando você estiver no trabalho, né, lá trabalhando, e um cliente teu, por exemplo, né, chega para você e fala assim, pô, Gisele, eu não consigo, por exemplo, ele fala assim, eu não consigo malhar desse jeito, eu não consigo aumentar o meu bíceps, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. O que que você vai fazer? Beleza, olha só, como é que você está fazendo? Como é que você está tentando? Qual é a maneira que você faz isso? Né? Você não consegue sempre, não consegue hoje, como é que é isso? Ou seja, você tem que fazer perguntas para ele. Para quê? Para você entender por que que ele está criando, porque ele está criando uma história para justificar o fato dele não estar conseguindo alguma coisa. Entende, Gisele? É por aí. Ou seja, porque aí você vai entender lá no fundo o porquê disso tudo e você vai conseguir ajudar ele. E é por isso que eu falo, né? A generalização atrapalha por isso. E ela atrapalha
a nós mesmos. Porque quando você fala uma coisa como essa, ou seja, quando você fala assim, ah, eu nunca consigo isso, ah, eu sempre faço aquilo daquele jeito e dá errado, ah, eu sempre não sei o que lá, ah, tudo é uma droga, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo. Vem cá, mas peraí, calma aí. Aí você começa a perguntar para você mesmo, em que sentido é isso? Em que momento é isso? Não é isso, Gisele? Legal. Né? Por quê? Porque a partir do momento que você começa a especificar mais, você começa a entender e a pessoa começa a entender. Porque muitas vezes a gente fica dando desculpas. Essa é a verdade. As perguntas. As perguntas são maravilhosas. Hoje eu coloquei um post aqui no Instagram onde eu falo isso, né? Não fica querendo, não fica querendo respostas prontas para você, para a tua vida. O que a gente precisa é saber quais são as perguntas. Porque a partir do momento que eu sei a pergunta certa, eu vou arrumar a resposta. A resposta eu vou dar, eu vou ter a resposta. Né? Beleza, Gisele? Legal te ver aqui. Entende, pessoal? Então era isso que eu queria conversar com vocês hoje. A live ia ser bem rapidinha mesmo, tá? Geralmente eu demoro muito mais que isso, né? Para quem me conhece. Mas eu queria só fazer com que vocês começassem a perguntar mais. Perguntar mais. Perguntar mais sobre você, sobre o que você fala, sobre o que você pensa, sobre o que você sente. Fazer perguntas. Agora, toma cuidado. Foi o que eu falei no meu post hoje. Dependendo da pergunta que você faça, você vai arrumar a resposta para ela. E se a pergunta que você fizer é uma pergunta errada, naquele momento ou naquela situação, você vai arrumar uma resposta e toda resposta vai te trazer uma ação depois disso. Não é isso? Grande Ana Cláudia Giovanelli! Tem aprendido muito com teus posts, hein, Ana? Aprendido muito, porque você sabe que eu sou um cara meio agitado e paciência é uma coisa que eu tenho trabalhado dentro de mim. Muito obrigado. Pessoal, segue a Ana Cláudia Giovanelli aí para vocês verem o que, que é aí. O que, que é essa mulher? Psicóloga, coach, ela arrebenta, ela arrebenta. Isso aí, Aline, se a gente começa a fazer perguntas, as pessoas podem começar a chamar a gente de chato, mas olha só, Helene, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que, que acontece? Isso também é uma generalização. As pessoas vão te chamar de chata porque elas não querem pensar. Elas não querem que você faça elas pensarem. Né? Porque quando você começa a fazer pergunta, a pessoa começa a entender, né? Ela começa a entender que ela pode estar criando uma mentira na vida dela, ela está contando historinhas. E aí vem alguém e começa a fazer ela enxergar a verdade, só porque está fazendo perguntas, ela fica chateada. Ontem eu assisti, ontem eu assisti uma entrevista, né, na televisão, onde a repórter fez uma pergunta para o entrevistado e ele ficou chateado. Ele falou assim, você está me desrespeitando. Ela falou assim, por que eu estou desrespeitando? Aí ele falou assim, não, porque você está perguntando isso, isso e isso. Aí ela falou assim, é só uma pergunta, me responde. Responde sim ou não, responde como o senhor quiser. Né? Ou seja, a gente não está afirmando nada quando a gente pergunta. Tá? Isso a gente tem que ter esse cuidado também. Tanto para fazer perguntas para a gente, como fazer perguntas para os outros. Né? A gente tomar cuidado. Né? Isso aí, Claudinha. Planejamento é comigo, exatamente. Paciência é com a Claudinha aí. Então, pessoal, pensem nisso, tá? Pensem nas perguntas, pensem nas frases genéricas que vocês utilizam, tá? Porque isso é ruim, porque faz você não progredir, você não melhorar. E a gente só melhora e só progride quando a gente entende perfeitamente tudo que está acontecendo para a gente poder tomar decisões. Já falaram isso para você, né, Eliane? Imagino. Ou seja, quando você faz perguntas para as pessoas, né, você só quer que a pessoa responda e ela perceba. Né, e você também entender. Olha só, eu só quero entender o teu lado. Eu quero entender o que você está pensando, porque eu não estou conectado no teu cérebro. Né, eu preciso que você me responda para eu poder entender o teu ponto de vista. Eu posso não concordar com o seu ponto de vista, mas eu preciso entender. Porque quando você vai contra logo de cara, você não está sendo uma pessoa inteligente, você não está sendo uma pessoa responsável. Né? Você precisa, para poder ser contra ou a favor, ou concordar ou não, você precisa primeiro entender. Então, se a pessoa fala assim, ah, não, eu gosto disso. Aí você fala assim, como eu não gosto disso, eu sou contra ela. Não, peraí, peraí. Vamos entender o lado dela, vamos entender por que ela gosta.
Que tal? Né? Por que você gosta? Como é isso? Em que momento isso acontece? Como é essa situação para que você fale que isso é bom? Por que você considera isso bom? Em que sentido isso é bom? E por aí vai. São simples perguntas para a pessoa poder entender que você está querendo entender. Né? E aí a comunicação fica melhor, mais calma, mais tranquila, e a gente se entende melhor e a gente vai mais a fundo nas coisas para parar de ser tão generalista, para parar de ser tão, sabe, tão leviano nessa história, porque a gente acaba passando essa ideia que a gente é leviano, que a gente não é uma pessoa responsável quando fala determinadas coisas. Então vamos tomar cuidado com essas generalizações. Tá beleza? Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Muito obrigado por todos que estiveram aqui, né, me acompanharam. Compartilha essa live. Compartilha essa live. Vai que alguém que você conhece pode escutar alguma coisa aqui que a gente falou. Fala, Tommy Elder. Tudo bem, meu amigo? Júlio César, Dan, sejam bem-vindos aí, Vivendo no Leste. Eliane tem mesmo, Eliane tem muita paciência, eu conheço um pouquinho das histórias da Eliane aí. Elder Tomé, isso aí, meu amigo. Tamo juntos. Valeu, Gisele. Obrigado você, tá? Tô sempre te acompanhando aí. Teu trabalho é maravilhoso. Pessoal, ó, segue a Gisele Saraiva aí, ó. É uma excelente personal trainer para tudo que você quer. Ou para você emagrecer, ou para você fazer o que você quiser do seu corpo. Ela consegue. Vai por mim. Basta. Olha o Instagram dela. Olha o Instagram da Gisele aí, tá? Pessoal, um grande abraço então, tá? Tamo juntos. Acreditem que a gente pode melhorar muito com esse bate-papo de hoje, tá? Da gente começar a fazer mais perguntas, só isso, tá? Para a gente deixar de ser generalista e começar a especificar mais o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente escuta. Não aceitem tudo que estão falando para você. Procura fazer mais perguntas para você entender mais, beleza? Abração, pessoal. Fiquem com Deus. Uma noite maravilhosa, tá? Estamos juntos. Amanhã eu vou estar com o grande Silvinho Santos, apresentador de TV, de rádio aqui em Belém. É um cara com uma história incrível e ele vai estar dividindo muita coisa boa com a gente aqui amanhã, tá bom? Não deixe de assistir amanhã às 21 horas, a gente vai estar ao vivo aqui. Principalmente foco, né, Tomé? Isso aí, cara, tamo juntos. Um abração, pessoal. Boa noite, olha, aguardo aí o contato de vocês, entre em contato, façam façam perguntas, tá bom? Tamo juntos, um abração, fiquem com Deus, uma boa noite e vamos até conseguir. Não é tentar para ver se vai dar certo, não, é até conseguir. Valeu? Abração, pessoal, boa noite, fiquem com Deus, protejam-se para não. Ah, mas o coronavírus, não sei o que, se eu pegar e não sou do grupo de risco, não vai acontecer nada comigo. Mas você pode transmitir para alguém que está no grupo de risco, seu pai, sua mãe, de repente um avô, uma avó, né, que não pode pegar. Então, protejam-se para não pegar o vírus. Tá? Isso é muito importante aí, para a gente terminar essa live de hoje aqui falando um pouquinho dessa utilidade pública aí que está então em voga, né? Abração então, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vamos!